Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Espero que você tenha gostado da nova vinheta do vídeo, que vai passar a acompanhar todos os vídeos aqui do canal. Deixa um comentário dizendo o que você achou dessa nova vinheta. No vídeo de hoje eu vou dar sequência para o vídeo passado, que eu vou deixar o link aqui para você assistir, em que a gente falou a respeito das propriedades e aplicações do poliestireno. E como eu prometi para você no vídeo passado, nesse vídeo a gente vai falar a respeito do processamento por injeção e extrusão desse material tão importante. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo a esse respeito. Tá? Antes de entrar nesse conteúdo, fique atento aos links que estão na descrição desse vídeo. Lá você vai poder acessar os meus dois cursos online, o curso expresso de introdução a polímeros e o curso de analista técnico em moldes de injeção. Clicando nos links você vai para a página onde você vai poder adquirir a sua vaga, garantir a sua presença nesse curso, aumentar o seu conhecimento e se tornar aí um profissional mais preparado para a indústria do plástico. Nesses links você vai poder baixar o meu vídeo, meu e-book também a respeito de substituição de metais por plásticos. Ficou muito legal esse e-book, tem muita gente lendo. Clica lá para achar a sua cópia gratuita. E também vai poder se inscrever no meu novo canal do Telegram. Já tem bastante gente participando, um canal onde eu vou compartilhar dicas e insights rápidos de quem está no dia a dia da indústria do plástico, desenvolvendo aplicações, resolvendo problemas em peças moldadas, em desenvolvimentos de polímeros de engenharia. Então eu vou poder compartilhar todas essas informações em maior quantidade e de forma mais rápida com você, inclusive informações de outros canais da indústria. Vai lá, clica nesses links e participa, aumenta o seu conhecimento na indústria do plástico. Vamos lá, eu vou falar então hoje a respeito do processamento de poliestireno. Vou deixar o link do último vídeo aqui para você poder assistir a respeito das propriedades e aplicações desse material. E agora eu vou colocar aí na tela a apresentação que você vai poder baixar também o PDF. O link está na descrição desse vídeo também. Como eu falei no último vídeo, poliestireno é um material muito fácil, muito simples de processar, mas existem algumas coisas que é preciso ter em mente para garantir qualidade e produtividade com esse material. Então, vamos falar a respeito desses itens primeiramente. Em primeiro lugar, é um material que não absorve umidade, não requer secagem, pelo menos não uma secagem muito estrita, muito criteriosa. Tá? Normalmente o poliestireno só precisa ser seco quando você tem umidade condensada sobre os grânulos de material, quando você coloca a mão no material e percebe que ele está molhado. Caso contrário, não é necessário secagem de poliestireno. E quando isso acontecer, uma secagem em estufa de bandejas a 60, 70 graus por algumas horas já é suficiente. Poliestireno de alto impacto, por outro lado, pode requerer secagem a depender do nível de modificação de impacto desse material. Nesses casos, é importante você consultar as fichas técnicas do fabricante do material para saber as condições ideais de secagem para esse material. Uma vez que existem muitos tipos diferentes e modificados em diversos níveis, é importante você checar com o fabricante do material quais que são as recomendações de secagem para o tipo específico que você está utilizando. Depois, é um material que, por ser amorfo, como a gente falou no vídeo passado também, ele possui um baixo calor específico e precisa, portanto, de menos energia para sair do estado sólido até o estado fluido. O poliestireno, por ser amorfo também, ele não tem um ponto de fusão bem definido, ele não tem um ponto de fusão real. Então, ele só passa por um amolecimento progressivo para sair do estado sólido para o estado fundido. Eu vou exemplificar com esse gráfico, onde você pode ver comparado a curva do poliestireno aqui embaixo com um de dois materiais semicristalinos de engenharia, inclusive o poliacetal e o nylon 66. E você pode perceber que no ponto de fusão desses materiais há um pico, onde mais se necessita, mais se demanda energia para fundir esses dois materiais. A área embaixo dessas curvas é exatamente a energia total necessária para levar esse material do estado sólido para o estado fundido. No caso do poliestireno, a gente sabe que ele é um material amorfo, ele não tem uma fusão propriamente dita, mas para facilitar a nossa comunicação, eu vou falar a respeito de poliestireno fundido algumas vezes ao longo desse vídeo. Então, esse é um exemplo. Do ponto de vista prático, isso significa que você vai ter mais produtividade com poliestireno do que com materiais semicristalinos. A sua máquina, seja injetora, seja extrusora, vai ter uma capacidade de plastificação maior em poliestireno do que com outros materiais. Vai ser capaz de plastificar mais quilos de poliestireno por unidade de tempo comparado com materiais semicristalinos. Tá? E uma outra consequência é que você vai poder ter uma rosca, um design de rosca, seja de injeção, seja de extrusão,
mais suave, mais amigável. Não vai precisar ser um design tão específico e tão cisalhante quanto é necessário com materiais semicristalinos. Tá certo? Então essas são as condições práticas dessa característica de processamento do poliestireno. Depois, é um material que, apesar de ser amorfo, ele tem uma TG relativamente alta, 90 a 100 graus, como a gente falou no vídeo passado, e comparado com as olefinas, ele tem uma solidificação mais rápida no molde, e por esse motivo, comparado com esses materiais, ele pode ter ciclos mais rápidos de moldagem nas mesmas condições de espessura, mesmas condições geométricas da peça. Ele tem uma alta dependência de viscosidade e cisalhamento, o que significa que a curva de viscosidade em função do cisalhamento é bastante íngreme, e por esse motivo, e a gente vai ver nas condições de processo recomendadas, normalmente é interessante você utilizar altas velocidades de injeção com o poliestireno para levar a viscosidade para um nível em que seja possível preencher peças mais longas com esse material. Tá? Então, é uma característica bem interessante. E finalmente, por ser um material amorfo, ele tem baixa contração. A gente vai ver números daqui a pouco, mas a contração linear do poliestireno é mais baixa. Isso implica que moldes utilizados para injetar peças de poliestireno normalmente não podem ser utilizados para injetar materiais semicristalinos. Isso é meio padrão na indústria do plástico, mas é importante mencionar, porque você vai ter diferenças dimensionais. Materiais semicristalinos têm uma alta contração e materiais amorfos baixa contração. Poliestireno, a gente vai ver os valores, tem baixa contração e, portanto, você vai ter aí essas diferenças dimensionais com outros materiais. Finalmente, é um material que tem que pode sofrer uma alta orientação molecular. O poliestireno é um material linear e se você impuser, então, altas velocidades de fluxo nesse material em seções muito delgadas e com ponto de injeção muito alinhado à direção do fluxo, você vai ter uma alta orientação molecular. Isso pode levar a alguns problemas que a gente vai falar daqui a pouco, particularmente de tensões internas. E daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes com relação às tensões internas. Primeiramente, vamos falar das condições típicas de processamento do poliestireno. Por ter uma grande quantidade de tipos, poliestireno cristal de uso geral, de alto impacto, a faixa de temperaturas indicada é relativamente grande, 100 graus de faixa de temperatura de massa para o poliestireno. Os processos de extrusão vão trabalhar no limite inferior dessa faixa, os processos de injeção no limite superior, os materiais modificados ao impacto também vão trabalhar no limite inferior, os materiais de uso geral no limite superior, mas esse é um universo aí onde você vai poder encaixar o seu processo. Tipicamente, as temperaturas de massa para poliestireno vão estar nesses limites. É importante você consultar o fabricante, fornecedor do seu material, para saber para o tipo específico que você está usando, qual que é o valor preciso, ideal para esse tipo específico. Tá? A temperatura de molde ela pode ser tão baixa quanto 20 graus, tão alta quanto 70 graus. Normalmente é bastante comum você ver moldagem de poliestireno nas temperaturas mais baixas de molde, exatamente para ganhar produtividade, peças que têm o custo dessas peças é mais impactado pelo tempo de ciclo, então você trabalha com molde mais frio, porém isso também leva ao aparecimento de tensões internas. Então quando você tem problema de tensões internas e precisa resolver, provavelmente aumentar a temperatura do molde ajuda a resolver esse problema, embora você vá perder tempo de ciclo. Tá? Purga do poliestireno, início e fim de processo, é interessante fazer com o próprio poliestireno para evitar contaminação com outros materiais, principalmente se for poliestireno cristal, que é muito sujeito ao aparecimento de pintas pretas. Então sempre usar o próprio poliestireno como material de purga. Como a gente já falou, usar alta velocidade de injeção ajuda a preencher peças mais facilmente. Porém, se você tiver uma orientação molecular muito grande, o posicionamento do seu ponto de injeção for muito orientado com o sentido de fluxo, essa alta velocidade de injeção pode levar também ao aparecimento de tensões internas. A gente vai entrar em mais detalhes. Como eu falei, baixa contração, em torno de 0,4% a 0,7%, então é um material que tem baixa contração, material amorfo. E baixa densidade, a gente falou isso na aula passada também, no vídeo passado, uma densidade no estado sólido de 1,04%, e no estado fundido de 0,97. Isso é muito interessante, inclusive por ser um material muito utilizado e por ter essa baixa densidade próxima de 1, as máquinas injetoras normalmente são especificadas em termos de tamanho
em função da capacidade de injeção e capacidade de plastificação de poliestireno. Então, essa máquina injeta 1 kg de poliestireno, é capaz de plastificar 1 kg de poliestireno por hora, exatamente porque as densidades, tanto no estado sólido quanto no estado fundido, são muito próximas e muito próximas de 1, o que facilita as contas para conversão para outros materiais. Certo? Então essas são as características típicas de processamento. E quando a gente fala então de processamento, um dos problemas principais que você tem que ter em conta com poliestireno, principalmente com poliestireno cristal, são as tensões internas. Tá? As tensões internas são definidas como tensões, como esforços presentes nas próprias moléculas dos materiais. Uma vez que você injeta o material no molde, à medida que ele vai solidificando, as moléculas têm a tendência de procurar uma posição mais natural, mais confortável para elas. Elas vão procurar se dobrar uma em cima das outras, lembrando que isso é um material amorfo, ele não vai ter uma orientação, ele não vai ter um arranjo molecular propriamente dito, mas as moléculas precisam encontrar um estado em que ela se enrole nela mesmo de forma mais confortável. Se você previne a molécula de encontrar essa posição mais confortável, por exemplo, utilizando um molde muito frio, fazendo com que a molécula se congele numa posição antes de chegar nessa posição mais confortável, ela vai ficar tensionada, ela vai ter a tendência de querer voltar para a posição mais confortável. Como ela não consegue se mover, vai gerar um esforço mecânico nessa molécula, dentro dessa própria molécula, que é a chamada tensão interna. E qual que é o problema disso? Como a molécula já está tensionada, ela não diferencia o que é tensão externa de um esforço mecânico externo que você impõe à peça, da tensão interna que ela mesma está exercendo na estrutura do material. E por esse motivo, uma peça moldada que tem tensões internas, à medida que você impõe um esforço externo, por exemplo, de flexão nessa peça, esse esforço vai se somar à tensão interna das moléculas e vai atingir o limite de resistência do material com um esforço externo menor, e portanto a peça vai se quebrar com um esforço mais baixo. É como se fosse uma deterioração das propriedades do material, mas por um esforço que já está presente nas moléculas desse material. Normalmente você detecta que uma peça está tensionada fazendo uma análise como essa que você está vendo aqui de luz polarizada. A luz polarizada, quando atravessa peças, principalmente peças transparentes, que estão tensionadas, você vai ver esse efeito de arco-íris nas peças, exatamente nas regiões mais tensionadas. Para prevenir esse problema, então, você pode usar as condições de processo, moldes mais quentes, velocidades mais altas de injeção e posicionamento de ponto de injeção de forma que o fluxo do material não seja muito orientado na direção do comprimento dessa peça, de forma que você não tenha as moléculas muito orientadas ao longo do comprimento da sua peça, e o que pode influenciar e facilitar a formação de tensões internas. Um outro ponto do processo muito importante para minimizar as tensões internas é o controle do ponto de comutação, para evitar picos de pressão de injeção dentro da cavidade. Eu vou deixar o link de um vídeo em que eu falo de ponto de comutação aqui em cima para você, tá? E também pressões de recalque e tempos de recalque mais adequados, mais baixos, para evitar a formação de tensões internas. Também vou deixar um link aqui em cima falando a respeito de como ajustar as condições de recalque ideais. Uma vez que você tenha peças que já foram injetadas e estejam tensionadas, você pode corrigir esse problema com um tratamento térmico. Colocar essas peças numa estufa a coisa de 70 graus por alguns minutos, ou dependendo da espessura, algumas horas, abaixo da TG do material, para que as moléculas tenham chance, então, de se acomodar na posição mais confortável e eliminar o tensionamento interno. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha te ajudado de alguma forma. Eu fico muito curioso para saber como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia, qual problema ele ajudou a resolver, qual desenvolvimento ele ajudou a desenrolar, qual projeto ele moveu para frente. Me deixa um comentário aqui no canal, me manda uma mensagem, me manda um e-mail contando a sua história e de como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu prepare vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possível que possa se interessar por esse assunto. Profissionais da indústria de moldagem, de projetos de peças plásticas, profissionais da academia, professores, estudantes, pesquisadores que possam se interessar
por esse conteúdo. Divulga nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, enfim, em todas as mídias que você possa, compartilha esse vídeo. Deixa o seu like também para esse vídeo ganhar mais relevância e poder atingir a maior quantidade de pessoas possível. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!